Olá, vamos dando continuidade à diferença entre o amor espiritual e a luxúria do mundo. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Então, quando a gente entende e procura entender quem é Deus e buscar as suas glórias e buscar o conhecimento acerca de Deus, do absoluto, do Senhor Supremo, nós vamos nos aliviando de todas as nossas misérias emocionais, mentais, das nossas atitudes que não são tão iluminadas, do nosso falso ego que, como eu sempre digo, 90% da nossa fala, ou 99% da nossa fala, é voltada para o falso ego. Porque a gente se defende o tempo todo, a gente contra-ataca, a gente quer ser o sabido da história, a gente quer estar sempre dando desculpas esfarrapadas. E por que eu falo esfarrapadas? Porque a verdadeira humildade, como diz meu mestre espiritual Srila Prabhupada, né, é o conhecimento, né? Conhecimento é saber quem eu sou, quem é Deus, aliás, quem é Deus, primeiramente quem é Deus, quem eu sou, qual é a minha relação com Deus e o que é que eu estou fazendo aqui. Então, quando você começa a entender que o Supremo, ele é o benfeitor, ele é o bem-querente, ele é o controlador, ele é o beneficiário de tudo que você faz, porque ele desfruta de todas as almas, aí sim você vai alcançar a verdadeira paz, chamada de Shanti, Shanti ou Shanti, Om Shanti Hi Swaha, ou seja, que a verdadeira paz, ela seja glorificada e aliviada no sentido assim de nos aliviar-nos dessas misérias materiais. Então, alcançar Shanti, a verdadeira paz, é possível, portanto, somente para aquele que entende que, além de possuir e controlar todos os mundos, Krishna, a suprema personalidade de Deus, na filosofia védica, é também o verdadeiro bem-querente de todos. Deus é o nosso maior bem. E nós somos o maior bem de Deus. Então, por que não procurar Deus? Por que não buscar Deus e entender Deus? O que eu estou fazendo aqui e como eu devo me relacionar melhor com Deus. Então, com esse entendimento e com essa busca, nós vamos executar as nossas atividades e ofertar para Deus, para o prazer de Deus e não para o nosso prazer. Esta é a verdadeira fórmula da paz, entender que tudo que se deve ser feito para entender. Qual é a verdadeira fórmula da paz? Aqui está a fórmula da paz, minha gente. Fórmula da paz. Entender que tudo deve ser feito para o prazer de Deus. Quando você entende que tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você recebe, tudo que você oferta, tudo que você tem consciência, tudo que você oferta para Deus. Por exemplo, os mestres, eles sempre falam, o problema não é possuir as coisas materiais, mas a forma como a gente se apodera dessas coisas materiais e a gente não oferta, não usa essas coisas materiais para o benefício de Deus. Como é que a gente pode usar as coisas materiais para o benefício de Deus? Por exemplo, agora mesmo, o meu celular está gravando esta humilde leitura, humilde porque eu digo que é uma leitura feita de todas as formas mais brandas e humildes que eu possa fazer para que as pessoas possam entender e eu também possa entender e ofertar esse celular que está gravando esta aula para Deus, ofertar a minha fala para Deus, ofertar os meus sentidos para Deus, ofertar o canal para Deus, ofertar todas as pessoas inscritas neste canal para Deus. Então, tudo deve ser feito para o prazer de Deus e não para o meu prazer. Uma vez que Deus é o grande proprietário, aquele que controla e bem-querente de todos. Então, Deus é proprietário, controlador e bem-querente de todos. Ao entender isso, na prática, a pessoa fica em plena Shanti. Shanti, Shanti.
Então, essa paz tranquila, não. Eu não posso me afobar. Às vezes a mente diz, olha, isso aqui está acontecendo, isso, você tem que fazer isso. Aí você sente o impulso de fazer. Aí você diz, não, peraí. Se isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Então, se isso está acontecendo, Deus está me permitindo para que eu possa me treinar, para que eu possa me iluminar com esse aprendizado. Ter paciência, tolerância, aceitação. Paciência com o que acontece, aceitação do que acontece, paciência, aceitação. E tolerar, porque muitas vezes o que acontece não é o que a gente quer que aconteça. Não entendendo isso, sua vida será marcada de ansiedade. Por quê? Porque sua mente e seus sentidos se precipitarão. É o que eu acabei de falar, tentando o tempo todo colocá-lo em uma posição que não é a sua, querendo colocá-lo na posição do Senhor, que desfruta, que é o bem-querente. Posição essa que cabe unicamente a Deus, a Krishna. Então, quando você se preocupa e você diz assim, poxa vida, isso está acontecendo comigo, isso nunca aconteceu. Ok, então qual é o aprendizado disso tudo que está acontecendo? O que é que eu posso aprender com tudo isso que está acontecendo agora, nesse momento da minha vida? Ok, eu posso aprender que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que entender o outro, que o outro está me pedindo para eu ter um pouquinho de paciência, que ele vai resolver a situação, que ela vai fazer isso, que ele vai... Então, assim, surgem em nossas vidas diversos tipos de situações que nos pedem determinados tipos de posicionamento que não é o do controlador. Você não vai controlar aquilo que não está acontecendo do seu jeito. Então, nesse processo, sendo completamente devotada a Deus, querendo agradar a Deus e sem pensar na gente. Mas a gente faz isso? Não. A gente pensa na gente o tempo todo. Então, quando a gente pensa na gente é egoísta, porque a gente está deixando de pensar em Deus. Mas aí, se você divide suas preocupações, se você leva um papo sério com Deus, que Deus é uma pessoa suprema, é seu melhor amigo, é aquele que lhe observa, testemunha, controla, permite e desfruta da sua vida, e você, não, eu não quero nada disso, eu quero sair fora disso tudo, eu quero ser independente. Pois continue pensando assim, que você jamais vai se aproximar de Deus. Achando que você tem independência, que você tem liberdade, que você pode fazer o que você quiser. Eu já tentei fazer isso. E hoje, a minha mente traz para mim algumas coisas assim, não, está acontecendo isso, e você, na mesma hora, você corta. Agora, quando a gente não canta o mantra Hare Krishna, a gente não tem como cortar instantaneamente. Então, quando você canta o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você corta essas injunções, essas perturbações que a mente traz para você e você cai nessas armadilhas mentais e nessas armadilhas emocionais. Então, todo aquele que não entende o princípio de satisfazer os sentidos a Deus, para Deus, porque não entende que Deus é uma pessoa suprema, e pensa que Deus não tem sentidos, e pensa que Deus também não se satisfaz, por que que eu me satisfaço? Se eu sou uma alma criada por Deus, eu tenho sentidos, eu me satisfaço. Se na Bhagavad Gita diz no verso que Krishna, que Deus criou fogo, água, terra, ar, mente, sentidos e inteligência. Se isso foi criado por Deus, é porque Deus também os tem, né? Mas a gente acha que é só a gente, porque a gente quer ser Deus, então a gente se coloca na posição de Deus. Então a gente tem que pensar que Deus tem sentidos, que a gente deve satisfazer a Deus, que a gente deve satisfazer os sentidos para o sentido, em detrimento ao sentido do Senhor. Mas a gente aqui no Ocidente, a gente acha muito esquisito isso, porque a gente não tem conhecimento. Então, por a gente não ter conhecimento, a gente nega, e isso é ignorância. Você não pode negar aquilo que você não tem conhecimento. Você tem que ter conhecimento para entender e aceitar. Então, quando você entende e participa dessas atividades inerentes a Deus, você vai ofertar a Deus, não tem nada que possa se interpor
ficar na frente entre você e Deus, porque você vai tirando de você a luxúria, você vai tirando de você todas as categorias de amores que não são amores divinos, né? Que você, qual é o propósito da vida? É a gente desenvolver amor por Deus. Não existe outro propósito nessa vida material. A alma cai aqui para desenvolver amor puro por Deus. Esse é o propósito da vida. Você não cai aqui para ter carro, contas milionárias, roupas fantásticas, não. Isso é ignorância, a vida. Isso é ilusão. Mas por que muitas pessoas pensam assim? Questão da ignorância. Se você pensa diferente, você já está saindo dessa matrix onde todo mundo pensa, sente e faz igual. Aparece uma moda, todo mundo faz igual. Aparece aquilo, todo mundo faz igual. Então, é pensar dentro da caixinha fechada ali. Saia dessa caixinha e a chave para abrir essa caixinha e você sair fora chama-se conhecimento acerca de Deus. Krishna, Deus, é adorado como Govinda, aquele que satisfaz os sentidos de seus devotos. Mas os devotos não buscam a satisfação de seus próprios sentidos. Ele ocupa os seus sentidos a serviço de Deus, de Krishna, que é também conhecido como Rishikesha, o Senhor dos sentidos. Então, Krishna tem diversos nomes, Deus tem diversos nomes, e um deles é Govinda, aquele que satisfaz os sentidos dos seus devotos, das pessoas conscientes de Krishna, de Deus, e também Rishikesha, aquele que liberta a gente dessa condição de viver atrelado aos nossos sentidos, que faz com que a gente fique preso aos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Então, não existe nada além neste mundo material do que gunas, as cordas. A gente está com a mente, com os sentidos, com o falso ego preso pelas cordas gunas, e essas cordas, elas nos prendem, ok? E a gente oscila entre bondade, paixão e ignorância. E a gente acha que a gente é livre, que a gente tem liberdade para fazer o que bem quiser. Não. A gente não tem essa liberdade. A gente pensa que tem essa liberdade. Então, nesse processo, a gente vai buscando entender Deus, a gente vai entendendo que este mundo material é um reflexo pervertido das atividades do mundo espiritual e que a parte sexual, abrindo parênteses, a atração sexual que existe aqui é também um reflexo da relação imaculadamente pura que existe entre as almas e Deus. Olha só, vou ler de novo. Enfim, como este mundo é um reflexo pervertido das atividades imaculadas do mundo espiritual, o mundo espiritual é imaculado, não tem sujeira. E aqui é o maculado, material que tem sujeira. A atração sexual que existe aqui neste mundo material é um reflexo pervertido da relação imaculada, pura, que existe entre as almas e Deus. Então, o que é que a gente está buscando aqui nessa terra? Desenvolver amor puro por Deus. Enquanto a gente não desenvolver esse amor puro por Deus, a gente vai continuar impuro. E a gente tem que buscar essa atração por Deus, porque é a atração mais sublime, a gente se atrai por tudo menos por Deus. Eu não vou listar aqui a lista de coisas que a gente se atrai. Você deve colocar Deus no primeiro lugar da sua vida, porque se você não colocar, você não tem saída. Até rimou. Então, nesse estado elevado de entendimento, Deus, ele é o desfrutador, ele é o aspecto masculino supremo, e nós, almas, somos os aspectos femininos, que estamos nessa relação, eu, alma, e Deus, o desfrutador. Então, eu tenho que agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, devemos entender que os relacionamentos amorosos entre Deus e as almas é o que há de mais sublime e puro. É dito pelos grandes sábios e santos que esta relação é uma relação amorosa. Então, nos passatempos que a gente estuda sobre a suprema personalidade de Deus, Deus passa tempo na Terra e a gente passa vergonha, porque a gente vem para cá e a gente não faz o que deve fazer. Então, a gente acha que é mais fácil a gente compreender que Jesus veio, mas Krishna também veio e manda seus avatares. Jesus também foi um dos avatares de Deus, de Krishna, foi o Filho de Deus que veio à Terra. E na filosofia védica você vai encontrar muitos passatempos de Krishna aqui na Terra. O último chama-se Chaitanya Mahaprabhu, que trouxe a yoga do canto devocional
de você cantar, se unir a Deus através do canto, da dança, das escrituras, chama-se Sankirtana, você cantar junto com as pessoas e você buscar essa união a Deus através do canto devocional e da associação com as pessoas que também cantam este mantra Hare Krishna. E nesse processo, a gente vai buscar desenvolver esse amor por Deus, buscar essa relação com Deus, buscar lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus, saber que Deus, aqui na Terra, ele teve seus passatempos, está tudo documentado em livros, a Suprema Personalidade de Deus, volume 1 e 2, onde eu tive já a misericórdia de Deus de ler e estudar. E assim, nós vamos, por exemplo, quando a gente viaja, a gente sai do Brasil e a gente vai fazer peregrinação na Índia, a gente vai para esses lugares sagrados, onde tem toda a Batalha de Kurukshetra, que foi onde é o campo de batalha que se desenvolveu a Bhagavad Gita. Tem os lagos sagrados, tem as terras sagradas, onde os sábios, os grandes sábios, os yogis, desenvolveram todo esse processo de escrita. Então, assim, é um estudo mais aprofundado que nós temos que parar e se interessar e dizer, poxa vida, eu quero estudar filosofia védica, eu quero estudar acerca dos passatempos de Deus, eu quero estudar sobre os passatempos de Deus quando ele cuidava das vaquinhas, eu quero saber isso, aquilo outro, mas a gente não quer, a gente só quer saber das coisas materiais, eis o nosso erro, eis onde a gente enterra a nossa cabeça e fica em ansiedade. Então, nesse processo, nós vamos buscar esta relação com Deus eterna, satisfazer a Deus, como aqui a Fórmula da Paz diz. A verdadeira Fórmula da Paz é entender que tudo deve ser feito para o prazer de Deus, uma vez que Deus é o grande proprietário, controlador e bem-querente de todas as entidades vivas, como nós, que nós somos almas. E assim, nesse processo de buscar essa leitura diária, buscar esse entendimento, então, assim, eu ficaria aqui falando muitas coisas referentes a Cristo, na Suprema Personalidade de Deus, dentro da filosofia védica, dentro de estudo e tal, mas o mais importante é a gente entender que existe a diferença entre o amor espiritual que nós desenvolvemos por Deus e para Deus e essa luxúria do mundo que nos condiciona. Isso é o mais importante dessa leitura de hoje, para que a gente possa entender que esse amor que a gente se baseia sempre nesse gozo dos sentidos, esse desfrute sexual, não é um amor puro. O amor puro, desinteressado, aquele que agrada transcendentalmente o Senhor Krishna, esse sim é o amor puro por Deus, como ele diz aqui. O mundo espiritual, o mundo material é um reflexo pervertido. Por que pervertido? Porque tudo aqui é pervertido, tudo aqui é trocado nesse mundo material, tudo é entendido de formas irregulares. Por quê? Porque as cabeças estão tudo cheias de sujeira, a mente está impura, o coração está impuro, as atitudes estão impuras. E o que fazer? O que fazer? Primeiramente, cantar o mantra Hare Krishna. Eu estou sempre falando isso, e vocês podem até achar que é insistência minha. Tem pessoas aqui que podem assistir e entender, porque já vivem dentro da filosofia, né? Da Bhakti Yoga. Mas outras pessoas que assistem podem não entender e achar que eu falo muito em cantar o mantra Hare Krishna, mas é porque é uma experiência grandiosa que você pode se dar de presente neste ano, que vai começar daqui a pouco, o ano 2026, essa experiência de você cantar o mantra Hare Krishna e viver agradando transcendentalmente o Senhor Deus, o Supremo, e buscando satisfazer a Deus e não os seus sentidos. Com gratidão, eu encerro mais um dia aqui da leitura, a diferença entre o amor espiritual e a luxúria, ou seja, o condicionamento dos nossos sentidos dentro desse mundo que nos condiciona cada vez mais. Eis a diferença nessas leituras, para que abra
para que acenda a tocha do conhecimento transcendental em nossas vidas. Gratidão.